Vamos para o que interessa? Vocês podem abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Vamos projetar aqui, por favor, antes, Renato. Projeta o nosso tema de aniversário, por favor. Perdão, pedi duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o nosso tema de aniversário, irmãos. A origem. Esse tema que falamos nos acampamentos e ficou nos nossos corações. Eu ainda, na minha limitação, tentando ver algumas coisas que a gente poderia mudar, mas o Espírito Santo sempre querendo que nós continuássemos com esse tema. E é um tema que vai falar muito aos nossos corações, já tem falado. E não tem como falar de origem e não falar de Gênesis. Porque Gênesis é a origem, é o começo de todas as coisas. Em Gênesis começa tudo. Em Gênesis, aonde a Trindade já estava, e ela diz, façamos. E aí deu um start a tudo que nós vamos ver a partir de agora. Então, você poderia abrir, está tão fácil aí, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, para a gente ler, por favor. Minha versão diz assim, é a NVI, tá, Rê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Até aí, você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, porque de fato nós estamos aqui falando e vivendo aquilo que a tua palavra nos aponta, que nós podemos sim, através de Jesus Cristo, voltar para a nossa origem, do lugar onde a gente nunca poderia ter saído. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa noite. Continua falando conosco, toca os nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, muito mais do que uma pessoa que está aqui neste lugar, um lugar um lugar facilitado para que possamos se comunicar, mas que use como um menino de recado nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, como falamos aqui, a origem, começa aqui tudo em Gênesis. E aí, qual que é a importância da gente saber disso? É porque se a gente não saber a nossa origem, a gente não sabe o nosso propósito, a gente não sabe para onde vai. Então precisamos saber da nossa origem, a importância do começo de tudo. E aqui, irmãos, como nós podemos ver, Moisés, ele é o escritor desse livro de Gênesis. Não só esse, Gênesis, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e qualquer outro, Deuteronômio. Então, Moisés, ele escreveu esses 5 livros. E o que mais chama a atenção disso é que, nessa época, não existia tecnologia. Quem gosta de tecnologia aí? Nossa, ninguém? Nós gostamos da tecnologia, não é verdade? Só que nessa época não existia tecnologia. E como que as coisas aconteciam nessa época? Existia uma coisa chamada tradição oral, que eram passadas de geração a geração.
era comunicado de geração a geração os fatos que aconteciam. Então, muitos do que se escreviam, muito do que acontecia porque eles levavam fatos de pai para filho, e isso acontecia de geração. A tecnologia, irmãos, ela nos ajuda muito, lógico. Mas eu fico pensando, como que era a mente dessas pessoas que pegavam esses fatos e conseguiam levar com tanta fidelidade, e isso ser passado de geração a geração? Eu lembro da época que, e assim, não que eu seja velho, tá, irmãos? Mas eu lembro da época de um telefone que não tinha um identificador de chamada. Quem é que é dessa época? Eu sei que só 3 vão levantar as mãos, porque não querem se entregar. Mas não existia identificador de chamada. E aí como é que a gente fazia para gravar o número? A maioria das vezes. Aqui, não é verdade? Até o nosso número. A gente já sabia. Qual que é o número do seu telefone? Aí você ia lá e... Pau. Deixa eu perguntar para você, qual é o número do seu telefone? Amém para quem sabe, né? Mas o que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje, irmãos? Se alguém perguntar qual que é o número do seu telefone, aí você faz assim, então, espera aí que eu vou dar uma olhadinha aqui. Não é assim? Então, irmãos, essa tradição oral, ela foi passando de geração a geração, como eu disse aqui, mas chegou um determinado tempo aqui, e a gente consegue ver, como que alguém presenciou um fato, porque o que eu estou dizendo aqui de tradição oral, é alguém presenciou um fato e está passando para outras pessoas, ok, irmãos? Só que em Gênesis 1, quem presenciou o fato? Quem contou para Moisés? Gênesis 1, quem estava lá? Hã? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam lá. E ele contou para Moisés. Foi o próprio Deus que contou para Moisés o que aconteceu naquele tempo. Então, irmãos, isso é tão impressionante para a gente, que se a gente for ver Gênesis 1 e 2, antes da chegada do homem no jardim, era o próprio Deus que foi contando as coisas que foram acontecendo, Ed. E a gente pode ver lá em Apocalipse, de novo, o próprio Jesus contando para João as coisas vindouras. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá bom o som? Tá ok? E aí começamos aqui, irmãos, voltando ao capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Que Deus maravilhoso é esse? Que criação. Quem aqui gosta de ficar admirando tudo que Deus faz? Que coisa linda, né, irmãos? Ele criou, então eu queria me atentar muito a esse Deus criacional, esse Deus que cria. E para a gente começar a destravar algumas coisas em nossa mente, a gente precisa entender qual o tamanho desse Deus. Você já parou para pensar, irmãos? Se você começar a entrar na história, e nós precisamos, de fato, entrar na história. Não podemos, se eu posso dizer assim, ler a Bíblia como um livro qualquer, mas pedir uma revelação do Espírito para que nós possamos entrar na história. Se a gente não fizer isso, fica um livro comum qualquer. Você já se atentou, irmãos, a esse Deus que criou todas as coisas? E o que precisa ser destravado na nossa mente? Que tamanho que é esse Deus? Porque antes de ter intimidade com Ele, para mim esse Deus era um Deus um pouco maior que eu. Isso é fácil, né, irmãos? Ser um pouco maior que eu. E mais inteligente do que eu, que isso também pode ser fácil também. Mas é muito mais que isso, irmãos. Isso é um Deus que foge da nossa mente,
do poder, da altura, da profundidade de quem é esse Deus Todo-Poderoso. E aí nós começamos a pensar, quem é esse Deus que cria coisas poderosas? Eu fico pensando, irmãos, e eu acho incrível, tá? Eu não estou desdenhando aqui. Quando a gente vê aqueles quadros, pinturas, quem gosta aqui de artes? Pinturas em quadros, eu acho muito lindo, eu acho legal. Quanto que vale, quem sabe dizer quanto que vale um quadro hoje de um... Quem é o cara mais top hoje da pintura aí? Desses quadros? Depende, a Isabel falou que depende. Eu, para decorar, na minha época, que eu era menino, para decorar quem eram os autores lá dos quadros, aí me ensinaram que tinha que lembrar da Tartaruga Ninja, né? Que tinha o Donatello, o Michelangelo, o Leonardo. Mas, alguém tem uma dimensão de preço aqui? Quanto que vale um quadro hoje? Poxa, o Vitor podia ajudar a gente, hein, Vitão? Hã? Quanto, Léo? Léo já foi no Google, 450 milhões de dólares. Leonardo da Vinci. O cara, ele pinta um quadro, e eu não vou desdenhar, é um dom que Deus deu para ele. Ele tem uma pintura que vale 450 milhões de dólares. E aí a gente fala, poxa, esse cara é top. Amém, irmãos? E quem criou esse cara? Hã? E o que Deus faz, irmãos? Olha o que Deus fez. Olha para o seu lado e vê a maior e mais bela escultura de Deus. A maior e mais bela pintura de Deus. A maior e mais bela criação. Fala a verdade. Fala a verdade, irmãos. Quanto vale? Quanto vale, irmãos? Hã? Não é incrível? A gente está aqui comigo agora. A gente está chegando a uma conclusão importante, irmãos. Se esses caras são considerados os top dos top, Edson, imagine Deus, mano. Imagine o Senhor, que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas. E aí que eu quero falar mais desse Deus que criou tudo. E não só criou tudo, a questão é criar tudo do nada. Porque assim, irmãos, a criação é algo impressionante. Porque, eu vou pegar um exemplo aqui, de uma pessoa que ela vai criar uma música, um exemplo. Para ela criar uma música, ela precisa pegar algumas notas já existentes para criar, ok? Vocês estão acompanhando aí? Então, ela não inventou nada, ela está subcriando o que já existe. Lógico que com dons, lógico que com um monte de acertos ali. Mas Deus, Ele pegou as coisas do nada, assim. E aí nós vamos entrar no versículo 2. Ele pegou do nada, não tinha nada. Diz que a terra era o que, irmãos? Sem forma e vazia, ok? E aí, ele começou a criar a partir daí. Irmãos, presta atenção nisso. De um Deus atemporal, Ele está fora do tempo. Já imaginou esse Deus que Ele começou a criar as coisas a partir dele mesmo, da sua própria plenitude? E Ele começou a criar um Deus que
se fez ser conhecido por nós. O Criador de toda a história, o Criador de tudo, de toda a história, Ele falou, peraí, não basta só eu criar a história em si, mas eu vou entrar na história para que eles me conheçam. Para que eles tenham intimidade comigo e saibam quem eu sou. Esse Deus soberano, Ele fez isso. Ele veio. O Verbo se fez carne. E Ele veio e andou entre nós, para que nós pudéssemos conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Ele se fez como humilde, e Ele veio nesse lugar, para que nós possamos, ou pudéssemos, ter contato e saber, esse é o Deus. Esse é Deus. Então, todo o Criador de toda a história, olha a humildade desse Deus. Ele veio, enviando o seu Filho Jesus. Ele, Jesus, sendo Deus. E se fez bem visível, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele e conhecê-lo. E aí continuamos aqui. Falamos de um Deus atemporal. Ele já estava antes, Ele está durante, e Ele está a eternidade toda, irmãos. Irmãos, para pensar aqui comigo. A gente fala de um Deus que Ele está acima de todas as coisas. E Ele é tão grande, que a palavra de Deus diz que a terra, o estrado dos pés dele está aqui na terra. Mas ao mesmo tempo, Ele é tão poderoso, que Ele cabe dentro desse lugar, desse espaço. E aí Ele continua aqui, desse Deus maravilhoso. Versículo 2, Renato, projeta aí, por favor. Já está, né? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pode pôr o 3, por favor, irmão. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, irmãos, nós percebemos aí que era tudo um caos. E segundo alguns estudos e teorias, diz que a Terra surgiu do caos. O que é mais fácil? É acreditar que a Terra surgiu do caos, de uma explosão, ou de uma poeira, ou que houve uma mão de um Criador? Qual é mais fácil a gente acreditar? Um exemplo. Um prédio demolido. Se a gente deixar aquele prédio lá por um tempo, e depois a gente voltar lá para ver esse prédio demolido, você acha que vão estar 2 prédios lá, sozinho, do nada? Porque as poeiras e mais algumas coisas, e aí, é possível imaginar isso, irmãos? Ou que tem que ter a mão de um Criador fazendo as coisas acontecerem? E a gente continua aqui. Ele pegou e começou do caos. Ele começou a dizer, haja luz, haja terra, água, espécies. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? E aí o que vai chamando muita atenção, e a boa notícia, é que quando eu olho para essa palavra, eu lembro que a minha vida também era um caos. A boa notícia é que se você entrou aqui nessa noite,
com a vida um caos, tem uma excelente notícia para a gente. Deus, Ele faz do caos ficar tudo organizado. Ele tem esse poder. Ele tem o poder de organizar todas as coisas. E a pergunta que fica aqui, qual área da sua vida, ou área da minha vida que está um caos? E precisamos urgentemente desse Deus, para organizar todas as coisas. Porque nós já tentamos com a nossa força, já tentamos do nosso jeito, já tentamos da nossa maneira, com a nossa inteligência, mas não deu certo. E nós precisamos dele, para que as coisas se ajustem e as coisas se organizem. A boa notícia é essa, ele está aqui, de braços abertos, para transformar esse caos e mudar, colocar tudo em seu devido lugar. E aí continuamos falando desse Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis, irmãos, no capítulo 1, versículo 26, vamos pular para o 26. Nós falamos de um Deus que cria todas as coisas, criou tudo através do haja luz. E agora tem um ápice da criação. A partir do versículo 26, nós podemos ver o ápice da criação de Deus. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem a si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, irmãos, uma analogia legal disso tem alguma mulher aqui que está grávida? Hã? Tá bom. Mas uma analogia legal disso, irmãos. Quem tem os filhos recém-nascidos aqui? Ou com pouco tempo de idade? Cadê? Olha lá, a pequenininha aí, essa lindona. A questão aqui, irmãos, é que Deus, Ele começou a preparar algo poderoso. A questão aqui uma analogia legal disso, é quando a gente vai ter filhos. A gente fica bobo, certo? E aí a gente começa a planejar. E uma das coisas que nós começamos a planejar é o quarto da criança. E aí o que nós fazemos? Nós vamos lá, pintamos o quarto. É menino, é menina, aí pinta de rosa, aí pinta de azul, aí coloca um berço assim, muito top. Tudo aquilo que faz parte do quarto de bebê. O que mais, irmãos? Me ajuda aí. O que tem lá no quarto de bebê? É que faz tempo que eu não tenho bebê, então eu já até esqueci. Mobile. O que mais? Trocador, como diz a Isa, que ela é de Goiânia, então ela fala meio assim, puxado.
O que mais? Lixeira para colocar lá as coisas das crianças lá, né? Então, irmãos, tudo isso a gente não compra de qualquer jeito. Chega no lugar lá e você vai pegando as coisas. Não, é tudo detalhado, não é verdade? Não é assim? Cadê os pais? Não é assim? A gente chega lá, compra tudo bem que combina direitinho, as coisas tudo certinho. Para quê? E aí quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a achar que é legal. Aí quando você vê o quarto lá preparado, você fala, meu, é top, ficou bom o quarto. Ficou legal, ficou lindo. Aí depois vem a criança. Aí quando você vê aquela criança no quarto, o que você fala, irmãos? É muito bom. Se toda a decoração é legal, se toda a decoração é linda, o quarto ficou da hora, o quarto ficou bom. Mas a criança, irmãos, esse é o ápice. Quando a criança chega, isso é muito bom. Isso aqui, irmãos, é o Senhor preparando todas as coisas. Preparando tudo, deixando tudo pronto, para que quando Ele formou o homem, Ele disse, é muito bom. Imagine, irmãos, de tudo que Deus criou, Ele olhar para nós e dizer que é muito bom. Imagina isso. Como esse Deus nos ama. Como esse Deus, olha o nível de intimidade de um Deus que Ele viveu lá um tempo sem precisar da gente. Pasme você, Deus não precisou da gente. Por que Ele nos criou, irmãos? Porque Ele quis. Para ter um relacionamento de amor conosco. E quando Ele nos fez, Ele disse, é muito bom. É muito bom. Outro detalhe importante, irmãos. Você pode ver que todas as outras criações, Ele disse, haja, haja, haja. Quando chegou no homem, Ele quis se aproximar. Ele formou. Quando chegou no homem, Ele não só fez isso, mas Ele se aproximou de tal forma, Gisley, que Ele soprou nas narinas, mostrando intimidade com o homem, mostrando que era muito bom, é muito bom. Olha o poder, olha esse Deus, olha esse Criador de todas as coisas. E aí, irmãos, fica uma pergunta importante. Para que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Para que Deus nos criou? Para que Deus me criou? Você vai fazer uma cara agora de uma baita de um intelectual, que vocês são, e você vai falar para o seu irmão, para que Deus te criou? Hã? Para que Deus te criou? Amém, irmãos? Então, uma das coisas mais impressionantes, é os atributos de Deus em nós. É lógico que nós fomos criados para dar glórias ao Senhor, para glorificar o nome dEle, para adorar o Senhor. E com isso também nós recebemos atributos de Deus em nós. Para que em qualquer lugar que nós fôssemos, onde nós vamos, nós carregamos esses atributos de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, eu preciso carregar esses atributos de Deus todos os dias em nossas vidas. Lá na sua escola, lá na faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua convivência, na sua casa.
Em todo lugar, esses atributos de Deus que nós adquirimos, nós precisamos carregar. E que atributos são esses? Deus é amor. Deus é amor, compaixão. Que mais? Quais são os atributos de Deus que você está carregando, irmãos? Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos carregando atributos de Deus aonde nós formos. Os filhos carregando as mesmas características do pai. E quando olho para o filho, eu já vejo uma semelhança com o pai. E aqui para a gente ir um pouco mais rápido, Gênesis 2. Depois de toda essa criação, e o homem foi formado, e Deus disse que era bom, e depois que Deus preparou todo esse ambiente para o homem viver, e aí, como nós ouvimos aqui de manhã, o homem ele deu um grito de independência. Qual que é o grito de independência? Independência ou morte, não é? O homem deu um grito de independência. Independência é morte. Independência é morte. O homem disse que ele não precisava de Deus com as suas atitudes, porque ele já era igual a Deus. E aí o homem deu um grito de independência. Independência é morte. E o homem voltou ao caos. Irmãos, a terra era um caos, era sem forma e vazia. E aí Deus colocou tudo no seu devido lugar. Deus organizou tudo, colocou o homem nesse jardim. Deu de tudo, não faltava nada. Mas o homem disse, independência é morte. Independência, irmãos, de fato é morte. E aí voltamos, o homem voltou para o caos. E qual que é o caos aí? Homem sem o governo de Deus. Homem governando o homem. E o caos foi estabelecido. Não temos mais, não tivemos mais o governo de Deus sobre as nossas vidas. O caos foi instalado. O homem precisava de Deus, socorro, precisamos de Ti, Senhor. E aí de novo veio uma excelente notícia para nós. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Vamos ler até o 6. Eu queria pedir para que nós lêssemos junto. Pode ser? Vocês estão aí? Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. Deus, a vida de Cristo, quando ainda estávamos mortos, pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então Jesus veio e pegou o caos da minha vida e começou a organizar tudo de novo. Houve organização no caos, irmãos. Houve organização no caos. O pecado foi um caos para a gente, um desastre. O pecado, irmãos, ao contrário da graça, foi uma desgraça para a gente. Debaixo do governo do próprio homem, fazendo com suas próprias forças, da sua maneira. Aí o Senhor, que é rico em misericórdia, teve compaixão de nós. Estávamos destinados à morte.
Mas Ele enviou o seu Filho. Falou, precisa de novo. E agora, irmãos, preste atenção aqui. Ao invés de ser haja luz, nas nossas vidas foi haja cruz. Haja cruz para nós. Haja cruz para nós, irmãos. É a cruz que nos salvou. Em que nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos. E agora não mais morte eterna, mas vida eterna com Jesus Cristo. Viver a eternidade com Ele, isso se alegra, irmão? Alegra vocês? Vocês ficam alegres em viver a eternidade com Jesus? Porque antes era o caos, agora Jesus chegou em nossas vidas. A grande questão é, irmão, Jesus está aqui conosco. Não só acima de nós, entre nós, mas dentro de nós. E o que fica para a gente é, por que estamos vivendo no caos? A pergunta que fica é, por que ainda tem áreas da nossa vida que nós estamos debaixo de um caos? E nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. Deixa Jesus organizar se a sua vida conjugal está vivendo um caos. Deixa Jesus organizar. Sabe, irmãos, na minha vida conjugal, chegou um tempo que eu percebi, com tudo que nós vivemos, que eu podia fazer o que fosse para fazer, não dava mais, acabou. Chegamos no limite. E essa foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Viu, Marcelo? Porque aí, quando nós chegamos nesse ponto, nessa percepção, foi quando nós falamos, Jesus, agora é contigo, porque a gente não consegue. E aí Jesus começou a organizar todas as coisas. Nossa vida financeira, nós precisamos de Jesus. Por que não? Nossa vida conjugal, precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus, irmãos, Ele vai organizar todas as coisas. A pergunta que fica é em qual área da sua vida que você precisa urgentemente de Jesus para organizar todas as coisas. Eu queria pedir para que vocês fechassem seus olhos. A gente brinca aqui, conversa, nós estamos em família. Nós falamos de bastante coisa, mas isso é tão sério. Porque não dá. Crentes do Senhor, irmãos, não dá para viver a vida no reino de Deus. E eu não estou dizendo aqui que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, ok. Mas até chegar um caos de coisas incontroláveis, nós precisamos urgentemente do Senhor. Isso aqui não diz respeito a eu sou o bambambam, eu tenho tantos anos de igreja, ou eu sou isso, eu tenho uma posição, isso não diz respeito a nada disso. Diz respeito a reconhecer que o Senhor pode colocar em ordem todas as coisas. É reconhecer quem é Jesus. É reconhecer que Jesus é poderoso para fazer, para mudar.